Olá, internautas! E hoje vamos falar sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Foi sancionado no último 7 de agosto pelo presidente Lula a lei que denominou Lei Maria da Penha. E eu recebo aqui Marlene Libardoni, ela é diretora executiva da AGENDE. A AGENDE é Ações em Gênero e Cidadania e Desenvolvimento. Tudo bem? Tudo bom. Bom, para começar, por que a lei se chama Maria da Penha? Bem, a Lei Maria da Penha, ela, na verdade, é fruto de uma longa história do movimento de mulheres, do movimento feminista, pelo fim da violência, por mecanismos, instrumentos, inclusive legais, né, como no caso da lei, para pôr fim à violência contra as mulheres. E são mais de 30 anos de luta e nos últimos anos a gente veio avançando na construção de um projeto de lei e que foi sancionado em agosto de 2006, esse ano, né, de setembro. Então está fazendo um ano. Um ano de lei. Então, tá. a gente já vai falar da implementação da Lei Maria da Penha. E você perguntou por que Lei Maria da Penha esse nome. Bom, esse nome da lei, ele se deve à história da Maria da Penha, que é uma cearense, né, que passou 20 anos lutando pela justiça, pela violência doméstica e familiar que ela sofreu do seu companheiro, do seu marido. Várias tentativas, né, de violência e de assassinato mesmo, e ela ficou paraplégica e buscou na justiça brasileira um atendimento à justiça e o atendimento à sua situação e não conseguiu. E aí, com a ajuda de duas organizações que fazem um trabalho com os mecanismos internacionais de proteção aos direitos humanos, a nossa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, que foi o CLADEM e o CEGIL, ela levou esse caso para a Comissão Interamericana e o Brasil foi condenado por negligência no caso da Maria da Penha. E a punição, né, a punição era de que fizesse justiça, prendesse o agressor, que depois ainda demorou um bom tempo para que acontecesse, foi em 2001 que a comissão condenou o Brasil, e ele só foi preso em 2004, só para você ver quantos anos ainda levou, quando estava já 2 meses para prescrever o crime. E também que o Estado brasileiro criasse políticas para pôr fim à violência doméstica e familiar. E a Lei Maria da Penha é uma luta nesse sentido, por um lado do movimento de mulheres, por outro do governo brasileiro, através da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, que acolheu uma proposta de um consórcio de ONGs, do qual a AGENDE foi uma dessas organizações, levou para o Legislativo. A gente já tinha encaminhado a nossa proposta para o Congresso, encontramos parlamentares da bancada feminina muito aberta, parlamentares homens também, e conseguimos sancionar a Lei 11.340, 2006, que coíbe a violência doméstica e familiar contra as mulheres. E essa lei, ela é um marco em vários sentidos. Ela é um marco no sentido de que a violência, a partir da Lei Maria da Penha, ela, tal como na Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, no âmbito a Convenção para Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Eu falei da Convenção CEDAW, que é no âmbito da ONU, né? Essa é no âmbito também da OEA. Ela conceitua, né, como uma violação aos direitos humanos. E fazendo isso, quer dizer, o crime contra a mulher, agora o crime da violência contra a mulher, é um crime que obriga o Estado a responder, né, no âmbito dessa situação, desse crime, e se ele não responde, agora, pela própria Lei Maria da Penha, a gente pode fazer como a Maria da Penha e recorrer às cortes internacionais se o Estado brasileiro se mostrar omisso em qualquer caso de violência contra as mulheres. Por isso que a lei obriga, por um lado, os homens, né, que não mais vão ser punidos com uma pena leve ou com a sentença básica, que acabou, que era da Lei 9.099, dos juizados especiais. Ele é crime, ele é condenado, tem medidas protetivas para as mulheres para evitar que essa violência... Esse crime, ele responde quantos anos preso? Bom, aí você tem o tempo de prisão, e depois é pelo próprio Código Penal. O que a lei cria? A lei Maria da Penha, ela cria todo o contexto da criminalização, os procedimentos para levar para o inquérito, e a pena vai de acordo com
o que ele está cometendo, né? O que ela é que ela não deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo, como era na Lei 9.099. No caso do ex-marido da Maria da Penha, ele vai ficar preso quanto tempo? Eu não sei direito para falar, não vou poder dizer quantos anos que tem que, né, da condenação dele. Mas eu sei que aumentou a pena com a Lei Maria da Penha e que os casos não passam mais impunes. E a reincidência também, né, ela é criminalizada. Então, antes a mulher, por exemplo, numa das outras questões que a Lei Maria da Penha traz, antes a mulher podia retirar a queixa. Quer dizer, primeiro só a mulher podia denunciar. Hoje qualquer pessoa pode denunciar, a família, o vizinho, qualquer pessoa que assistir na rua pode denunciar uma violência contra as mulheres e o inquérito tem que ser aberto. Por outro lado, a mulher não retira mais facilmente a queixa, ela não chega na delegacia e diz, eu quero retirar a queixa. Para ela retirar a queixa, como é um crime público, que o Estado responde, tem que ser uma audiência na frente do juiz, ouvindo ela e ouvindo o agressor. Então, já não é mais, né, não é uma decisão. Então, há uma série de medidas no sentido da proteção à mulher vitimada, à mulher em situação de violência. O que acontece, né, até ontem a gente teve uma teleconferência também, no ponto a ponto do Banco do Brasil, e havia muita pergunta do Brasil afora de o que a gente faz, em alguns lugares a lei está sendo bem implementada, em outros ainda falta muito para a lei ser bem implementada, tá? É uma lei muito nova, né? Um ano ainda é muito pouco tempo. Mas o que a gente tem que fazer, o que a gente chama, né, com a campanha dos 16 dias, de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, é um chamado para toda a sociedade, para todos os agentes públicos, de que todos nós, de onde estivermos, né, a mídia, enfim, temos um papel a desempenhar, a cumprir na efetiva implementação da Lei Maria da Penha e na efetiva punição a esse crime, que é uma violação, né, como eu falei, dos direitos humanos, e é um crime que atenta à dignidade das mulheres. Então, na campanha, a gente trabalha muito com a autoestima das mulheres, com a coragem, o fortalecimento delas para fazerem as denúncias. E nesse ano de 2007, a campanha está trabalhando com 7 histórias, além da história da própria Maria da Penha, que deu o nome à lei, com 7 histórias de mulheres que, depois da lei entrar em vigor, elas buscaram a justiça, foram ao atendimento policial, buscaram a justiça e romperam com o ciclo de violência, decidiram mostrar a cara, mostrar a coragem e trabalhar nessa campanha pública. Então, todos os materiais da campanha, os banner, outdoor, cartilha, folheto, spot, tudo vai trazer a história dessas mulheres, que é justamente para estimular as outras mulheres que, por diversas razões, não têm ainda coragem de denunciar. E, por outro lado, para chamar os serviços, né, chamar o judiciário, chamar o Ministério Público, chamar a rede de atenção às mulheres em situação de violência na área da saúde, na área da segurança, na área da justiça, de que a gente precisa ter essa acolhida para as mulheres. Então, os serviços precisam funcionar porque as mulheres precisam desse atendimento. E qual a expectativa, a partir de agora, com relação à violência da mulher? Realmente há uma expectativa de que, de repente, possa acabar com essa situação? Ou vamos levar aí algumas décadas para que não aconteça mais? Bom, a violência contra as mulheres, quer dizer, é uma prática social, né, uma prática social condenável, né, uma prática social ruim, que acontece em todos os lugares, acontece em todos os países, em toda a sociedade, nos países muito mais avançados, nos países onde tem uma cidadania muito mais consolidada do que a nosso, onde tem um desenvolvimento econômico maior que o nosso, né? A violência perpassa esses lugares, onde tem uma legislação já há mais tempo tão boa quanto a nossa, né, que estamos alcançando agora, onde tem a rede de serviços já funcionando muito mais consolidada. Então, é difícil dizer que vai acabar amanhã com a lei. Agora, a lei traz, sim, uma revolução e uma grande possibilidade para lutar por esse fim, para caminhar por essa diminuição da violência e para mudar a cultura, o pensamento, a mentalidade que a gente tem hoje na sociedade, seja pelas próprias mulheres que não denunciam porque acham que é assim, que é destino, seja pelos homens agressores que acham que podem, né,
bater, espancar, quer dizer, não é só a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, né, todos os tipos de violência. E também a mentalidade da sociedade que acha que é um problema privado que não tem nada a fazer, ou mesmo do próprio setor público, né? Que a gente ainda vê agora, em alguns lugares, dificuldade para implementar a lei, né? Ser colocado numa situação de imposição internacional para ter uma lei de proteção. Foi a primeira condenação pela Comissão Interamericana, a partir da lei da Convenção de Belém do Pará, foi a do Brasil. Ele criou um marco histórico na luta mundial das mulheres, do movimento mundial de mulheres pelos direitos humanos e contra a violência, né, contra a mulher. E, infelizmente, a gente tem um marco ruim, mas a gente também agora respondeu com uma legislação que a gente está, né, acreditando muito, que como a ministra disse essa semana, né, a ministra da Secretaria Especial, é uma lei que veio vitoriosa, quer dizer, ela está aí. Ela vai mudar, não dá para dizer eu não vou fazer, ou porque dá trabalho, porque eu não acredito, porque é mais fácil isso. Tem que cumprir, é uma lei, lógico. Tem que cumprir. E nós mulheres, e acredito que muitos homens, né, vamos estar trabalhando para a efetiva implementação dessa lei, para mudar essa situação de vida das mulheres que vivem em situações de violência, né? Principalmente nesse caso da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar, mas outros tipos de violência também, que não necessariamente é aquela que acontece no espaço doméstico no espaço do lar, né? Marlene, como é que a pessoa que está em situação de violência deve proceder? Onde que ela vai? Ela vai numa delegacia comum? Existe uma delegacia especial? Como é que está funcionando? Bom, a mulher tem várias portas de entrada, vamos dizer, para a rede de atenção às mulheres em situação de violência. Tem a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, as DEAN, né, que tem 20 anos, que não tem em todos os lugares, mas tem em alguns lugares, e elas são um significado, um símbolo para nós nessa luta do atendimento específico para as mulheres, que não é um atendimento comum de um agressor ou de um ladrão, né, de carteira, por exemplo, ou de um crime mais banal, não que seja, né, todos são condenáveis, mas há uma diferença entre a violência doméstica e esses outros crimes, por isso a mudança dessa lei. Ela pode recorrer ao Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, que encaminha para os diversos serviços e que oferece o atendimento psicológico, jurídico e outros atendimentos que a própria lei, né, assegura. Ela pode entrar pela rede de saúde, porque às vezes a violência está lá machucada, ela entra pelo serviço de saúde, mas aí o serviço de saúde também tem uma norma técnica do Ministério que tem que fazer a notificação. Então, cada vez mais a gente está caminhando para cercar, né, essa rede de atendimento e acolher essa mulher. Agora, o que a gente precisa? Montar a mentalidade de quem está nesses serviços. A mentalidade dos funcionários, das funcionárias, dos agentes e das agentes governamentais que acolhem essa mulher, para atender, para ter atenção, para ter a compreensão. Às vezes diz, ela está aqui de novo, ela não denuncia, ela volta sempre, enfim, o atendimento à mulher. E a campanha dos 16 dias, né, que na verdade no mundo, é a campanha mundial que existe já desde 91, são 17 anos, ela começa no 25 de novembro e vai até o 10 de dezembro. O 25 de novembro é o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres. E o dia 10 de dezembro, o Dia Mundial dos Direitos Humanos, e ainda a gente tem outras duas datas, que é o 1º de dezembro, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E no Brasil e no mundo, a feminização da AIDS é um problema que está se agravando, né? Por isso tem que também aumentar a luta contra essa situação. E o 6 de dezembro, que é uma data do massacre das mulheres em Montreal, e que desencadeou numa campanha mundial dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Então, são os homens sensíveis que não concordam com a agressão, com os agressores, e tem esse movimento, e que no Brasil, a partir desse ano, é um Dia Nacional de Luta, com uma lei, né, também sancionada pelo presidente agora há pouco tempo. E no Brasil ainda nós começamos a campanha mais cedo. A gente começa no 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, para chamar a atenção da dupla violência que sofrem as mulheres negras, né? A do racismo e a do sexismo. E nesse ano nós vamos fazer uma série de ações. A campanha brasileira vai estar sendo lançada no dia 20 de novembro na Câmara dos Deputados,
mas já estão sendo programados eventos pelo Brasil afora. Então, nós da Agende, que coordenamos essa campanha em âmbito nacional desde 2003, com as parcerias com 30 e tantas redes nacionais de mulheres e direitos humanos, com mais outros 30 órgãos governamentais, do executivo, do legislativo, empresas estatais, empresa pública, agência das Nações Unidas, a gente disponibiliza uma série de serviços, assim, a gente disponibiliza toda uma assessoria de comunicação que passa informação para vocês da mídia, né? A mídia tem um papel fundamental nessa luta. A gente está produzindo spots para a rádio, como nos outros anos, VTs, vídeo documentário, uma cartilha que é para o serviço, onde dialogam os casos das mulheres com as autoridades. Então, temos ministra, temos delegada, promotora, defensora, dialogando com esses 7 casos das mulheres que eu falei há pouco. E aí tem folheto, panfleto, basdor e tal. Então, a gente disponibiliza isso tudo no site da campanha para uma ampla... Você poderia dar o site para a gente? É www.agende.org.br/16 dias. A partir da semana que vem, a gente já começa a disponibilizar os primeiros materiais. E nessa teleconferência que teve essa semana, a gente fez um chamamento, é a primeira vez que tem esse âmbito mais, né, alargado, vamos dizer, para abraçar, para abarcar na campanha os governos locais. Então, a gente fez uma teleconferência dirigida aos governos estaduais e principalmente aos municipais para aderirem à campanha, para desenvolver ações, para mostrarem para as cidadãs e os cidadãos dos seus municípios o que estão fazendo, que políticas que eles têm para as mulheres e principalmente para o enfrentamento da violência contra as mulheres. E a gente já teve nos anos anteriores, no ano passado mesmo, muitas prefeituras, muitos prefeitos, muitos municípios engajados na campanha, com muitas ações. Mas a gente quer esse ano que isso seja né? muito amplo, né? É verdade. Que é uma luta de todos. E é uma luta dos governos. A Lei Maria da Penha mesmo, né, que a gente está falando, ela só vai ser implementada se os governos, de um lado, assumirem o papel que eles têm nisso, né, nas 3 esferas, nos 3 poderes, e se a sociedade como um todo tiver aí vigilante, cobrando, pressionando, por exemplo, para criar os juizados especiais. Nós hoje temos um número ínfimo de juizados especiais, são 40 e poucos em um ano de lei. Nossa, quer dizer, não que se não tem juizado não implementa a lei, nada. Você pode não ter um juizado, porque daí a vara criminal é obrigada a implementar a lei. Né? Os serviços são obrigados a implementar. Mas se você tem um juiz, se nós, por exemplo, tivemos há 20 anos atrás uma delegacia especializada, o atendimento é né? O juizado especial, ele é fundamental para a gente, né? Ele não obriga, a lei não obriga que cria. Porque você pode implementar a lei, mas se tiver, o ganho é muito maior para as mulheres. Já existem números oficiais de homens já indiciados pela lei? Tem. Tem uma pesquisa da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, que nos primeiros 8 meses de vigência da lei, né, teve 32 mil e poucos processos, foram 10.500 inquéritos, 864, até guardei o número, né, de agressores presos, e dos quais 77 foi em flagrante. Nossa. Então, se foram condenados, se não foi, aí não chegou adiante, porque o processo também tem um tempo. Agora, uma questão importante que a lei traz é que, às vezes, você chegava na delegacia, ela tinha aquele BO, boletim de ocorrência, que demorava para ser, porque a delegacia fazia uma investigação. Hoje, a delegacia não investiga mais nada, ela lavra o que não é o boletim de ocorrência, agora até eu esqueci o nome da peça, o processo, né? Ela abre o processo, e aí instala-se um inquérito imediatamente. E se não fizer, a promotoria, o promotor público, né, e a defensoria vão cobrar esse atendimento. Então, a investigação, as provas, não vão ser mais buscadas pela delegacia. A delegacia tem que cumprir o seu papel e soltar. Então, são tipo assim, 48 horas você tem um inquérito instaurado. E aí você vai buscar as provas, vai chamar né, o agressor, vai chamar a vítima, vai ter as audiências no juizado e tal. E antes disso mesmo, na medida que você chega na delegacia, imediatamente a delegacia pode, a delegada ou delegado que estiver atendendo, porque nem sempre tem deanda, e é a delegacia de polícia comum, né?
pode chamar, pedir ao juiz a decretação das medidas preventivas. Então, se de repente o homem está numa ameaça, a mulher corre um risco maior, você tem as medidas preventivas, que é evitar que ele se aproxime da vítima, da mulher vitimada, em situação... Dá uma segurança. Caçar o porte de armas, enfim, tirar ele de casa e não ela, que tem que ir antes correndo para casa-abrigo, né? Para ela não correr risco. E o que a gente tem visto, que é lamentável, que mesmo depois da Lei Maria da Penha, em alguns casos onde isso não foi feito, nessa celeridade que a lei obriga, as mulheres acabaram sendo assassinadas. Só que no Distrito Federal a gente teve 4 casos já esse ano. Em fevereiro foram 2 e agora mais 2. E o Ministério Público está em cima, porque isso o Brasil realmente pode ser condenado, porque não adotou as medidas protetivas que a lei obrigava, né? Que podia ter evitado essa morte dessas mulheres, né? Bom, Marlene, eu quero agradecer a sua presença e falar sobre esse assunto que tenho certeza que toda a sociedade tem que se mobilizar para a gente mudar essa situação. Quando você colocou aí 32 mil pessoas entraram com uma queixa numa delegacia, é algo assustador. Mas a gente sabe que é um número ainda pequeno diante da situação que vive o nosso país. Muito grata, então. Obrigada.